A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Bem, hoje é o nosso 125º dia da nossa leitura anual da Bíblia. E eu gostaria de comentar alguns capítulos do primeiro livro das Crônicas, o capítulo 20 ao 23. São 4 capítulos. Por isso tem que ser bem rápido. Mas eu quero destacar algumas coisas aqui. No capítulo 20, mostra que Davi ele vai conquistar algumas cidades da Síria e principalmente a sua capital chamada Rabá. E ao conquistar a Síria, o deus da Síria, que era o deus Moloque, ele tinha uma coroa muito pesada de 34 quilos de ouro puro, e nessa coroa tinha uma pedra preciosa. O que Davi faz? Davi conquista a terra, pega aquela coroa, tira a pedra preciosa e coloca na sua própria coroa, né? E nesse capítulo também vai falar uma coisa bem interessante. Você sabia que o gigante Golias ele tinha irmãos? É verdade. Aqui a gente vai ver a morte de pelo menos 3 gigantes. Tinha um que chamava Sipai, o outro chamava-se Lami, que fala que esse Lami era o irmão de Golias, e um terceiro que não fala o nome dele, mas fala que ele era um gigante com 24 dedos. Tinha 6 dedos numa mão, 6 na outra, 6 no pé e 6 no outro. É interessante que os filisteus sempre tinham essa geração de guerreiros. E aí Davi, juntamente com o seu exército, lógico, né, vai lá e mata esses gigantes. E o último gigante, ele é morto por um sobrinho de Davi chamado Jonatas. Esse Jonatas aqui, ele é filho de Simei, que o Simei é irmão de Davi. E esse Jonatas vai lá e mata esse gigante que tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, né? E aí encerra então o capítulo 20. No capítulo 21, uma coisa interessante, gente. Eu falei da outra vez que a gente pode estar bem, a gente pode estar acabado de vencer uma guerra, mas a gente tem que tomar muito cuidado com as astúcias do nosso inimigo. Aqui ele começa dizendo que Satanás induziu Davi a um erro, e esse erro teve uma consequência gravíssima. Não era para Davi ter feito o recenseamento, a contagem do povo, mas o Satanás induz Davi a levantar esse censo a respeito dos israelitas, e Davi vai pedir para Joabe, que é o comandante, e Joabe vai falar: rapaz, não faz isso não. Joabe ele faz objeções, mas Davi ele vai insistir, e aí Joabe vai lá e faz o levantamento. A única tribo que ele não faz levantamento é a tribo de Benjamim e a tribo de... daqui a pouco eu acho aqui. Mas Davi ele vai... Joabe ele vai contar 1.100.000 em Israel e 470.000 soldados, esses são soldados, tá? Em Judá. Então 470.000 mais 1.100.000 dá 1.570.000. E aí Davi ele vai se arrepender disso, porque o Senhor ele vai se decepcionar com essas atitudes de Davi. E aí o grande problema é esse: Davi percebe o pecado, e aí Davi vai fazer uma oração pedindo perdão ao Senhor, né? Ele pede perdão a Deus, fala: ó Deus, eu errei, eu pequei, me perdoa. E aí, através de um profeta chamado Gade é o profeta que agora vai falar com Davi, Deus fala com esse profeta, e pela consequência do pecado de Davi, Deus dá 3 opções para o castigo.
né? Deus ele vai castigar de fato Davi e o povo, né? E a opção é 3 anos de fome. Você vai passar 3 anos de fome, você e todo o povo, ou você vai passar 3 meses foragido dos seus inimigos vão estar te atacando, você vai fugir o tempo todo deles, ou então 3 dias de praga, mortandade e tudo mais. E aí Davi escolhe, então, é melhor cair na mão de Deus do que na mão dos homens, porque Deus é misericordioso. Então Davi escolhe 3 dias de mortandade. Nesses 3 dias, gente, poxa vida, 70 mil pessoas do povo de Israel morreram por causa de um pecado. Não se fala qual foi o pecado exatamente de Davi. Se foi a questão da vaidade, se foi a questão de querer atropelar o processo, não se sabe. Ou se foi uma fraqueza espiritual, porque Satanás foi que o induziu a errar. Mas 70 mil pessoas morrem. Então o Senhor perdoou Davi e fala assim: vou te perdoar, mas você tem que fazer um altar, e lá no altar você vai ter que fazer um sacrifício. O anjo já estava para destruir Jerusalém. Deus mandou o anjo colocar a espada na bainha, e aí encerra, então, depois do altar, depois do sacrifício, depois da compra, que ele compra esse terreno, e aí faz, né, o terreno era de Araúna, vende para Davi, Davi faz o altar, e aí resolve o problema, e o perdão é estabelecido ali. No capítulo 22, começa então o grande preparo para o templo, para a construção do templo. Porque lembra que Davi queria construir o templo e Deus falou: não pode construir, porque você, Davi, é um homem que não pode construir. E aqui ele vai revelar o motivo, vai falar: porque você é um homem que tem sangue na mão, você matou muitas pessoas. No versículo 8 ele fala: olha, você derramou muito sangue. Ele vai falar para o filho dele, né, para Salomão: o fato de eu não poder construir é porque eu derramei muito sangue, e esse encargo será passado para você, né? Só que Davi deixa Salomão em uma situação bem interessante. Davi faz uma coleta de ouro. Só de ouro, gente, ele juntou, olha só, 3 milhões e 400 mil toneladas de ouro, 34 mil toneladas de prata. Ele juntou tanto bronze e tanto ferro que não deu para contar. E aí foi falando do que ele juntou e deixou para Salomão. Davi aqui já estava no fim da vida. Ele deixou para Salomão todos os recursos, ele organiza todos os trabalhadores. Ele fala: a tribo de Levi são vocês. Aí vai juntar a tribo de Levi, vai falar os responsáveis pela construção, pela administração da construção do templo. Simplesmente 24 mil pessoas eram só responsáveis para administrar. 3 mil pessoas foram colocados para, caso surgisse algum problema, então eles foram colocados como fiscais para resolver as coisas e as pendências. É interessante que Davi ele vai classificar a tribo de Levi em vai dividir em 3 grupos, né, que são os filhos de Gerson, o filho de Coate e os filhos de Merari. E aí essa incumbência, Davi vai designar a incumbência das tarefas para os levitas e para essas pessoas. Então, Davi deixa todo o recurso, tudo aquilo que Salomão precisa. O templo, gente, foi muito bem feito. Mas Salomão, ele não é um homem de guerra, ele é um homem de paz, ele é um homem de palácios. E Davi não, Davi é um homem de guerra. Então fica aí o ensinamento para a gente, que Deus ele castiga-se. As pessoas às vezes falam assim: não, Deus não castiga. Está aqui, Deus castiga, né? Os filhos, quando são pequenos, o pai fala: cuidado que Deus castiga. E de um tempo para cá a gente vem falando, como a gente ouviu: olha, Deus não castiga. Castiga sim, gente. Está aqui no Novo Testamento, tem várias passagens que mostram
o castigo de Deus para aqueles que são infiéis. Então, quem sabe uma hora a gente fala sobre o castigo de Deus, tá bom? Que Deus te abençoe e tenha uma excelente leitura.